obrigada realmente pelo convite de estar aqui hoje. Eu estou tentando um pouco acompanhar o YouTube, mas eu não vou conseguir acompanhar, mas já dá para ver que tem 280 pessoas, então eu fico muito feliz pela presença das pessoas aqui. E me apresentando de novo, meu nome é Maíra, eu sou médica de família e comunidade e atualmente eu estou atuando como consultora técnica no Ministério da Saúde, especificamente na Coordenação Geral de Vigilância em STs, que fica dentro do Departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e ISTs, na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Então, a gente tem também uma grande parceria com a Secretaria de Atenção Primária, a gente é convidado, a gente convida eles, então a gente está muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema, até pela importância dele. Então, eu vou apresentar todos os meus slides e o Mick vai ficar de olho aí no tempo, se for necessário. Então, começando, esse aqui é para mostrar de onde veio todas as coisas que eu vou falar hoje, assim. Então, falando como Ministério da Saúde, eu vou estar falando em cima de documentos oficiais, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, os PCDTs, eles começaram a ser publicados ali a partir de 2015 com a questão da Conitec, que se instalou. E essa Conitec, ela é uma comissão que ela vai ver todas as questões de incorporação de tecnologia. Então, eles têm que avaliar toda a questão de evidência em saúde, toda a questão de impacto orçamentário, toda a questão de avaliação de risco. Então, saber que é um documento oficial norteador de todo o SUS. Então, não é só para profissional de saúde que atua, mas também para os gestores. Isso quer dizer que se em algum lugar não tiver os medicamentos, os insumos, não tiver sendo realizado o que está colocado no PCDT, isso pode muito bem ser uma coisa que pode a população ir lá e garantir que isso seja colocado, pois é um direito do SUS, já está implementado. Os municípios e estados, eles podem fazer mais, então eles podem ter tudo que tem no PCDT e fazer mais coisas, mas o PCDT é um mínimo. Além disso, também é documento orientador o Manual de Diagnóstico de Sífilis, então a gente tem manuais de diagnósticos de todas as ISTs, tem o Guia de Vigilância em Saúde, que também é bem explicativo, e eu sei que muitos lugares têm, inclusive físico, esse fluxograma de ISTs. Vou tentar até aumentar aqui. Vamos ver aqui. Então, tem esse fluxograma aqui que muitas pessoas podem ter nas suas unidades de saúde. Foi em 2021, foi um grande processo que a gente fez para conseguir chegar em todos os lugares. Então, ele vai precisar ser atualizado, mas de maneira geral ele está bem utilizável ainda. Então, também tudo que eu vou falar aqui tem nesse fluxograma. E aqui do lado é só para ter uma ideia da composição da questão, que aqui a Conitec ela tem 3 subitens de medicamento, produtos e procedimentos e PCDTs. Então, para aprovar um PCDT, precisa ser aprovado por todas as secretarias do Ministério da Saúde, pela ANS, pela Anvisa, pelo CNS, CONAS, CONASEMS, CFM, AMB, e também tem o Núcleo de Avaliação de Tecnologia. Então, assim, não é uma coisa, digamos, da minha cabeça, não é uma coisa de profissional, não é uma coisa necessariamente da academia, realmente foi algo que foi decidido conjuntamente com várias secretarias, várias associações. Então, passando. Aqui, por que então é importante falar de sífilis e cada vez mais a gente tem que falar mais de sífilis? Por conta da epidemiologia, por conta dessa grande epidemia de sífilis que a gente salta aos olhos quando a gente vê as notificações de sífilis. Então, vendo assim, por alto já essas 3 notificações principais, que a azul é a sífilis adquirida, então sífilis em adulto em geral, a alaranjada é sífilis em gestante e a vermelha aqui é sífilis congênita. Então, também dando uma ampliada aqui, a gente percebe que a sífilis adquirida explodiu na última década. E essa queda aqui, essa queda foi exatamente ali 2020, 2021, que foi a pandemia,
que a gente acredita que os números continuaram subindo, mas as pessoas não buscaram serviços de saúde por essa razão da sífilis. Enquanto que o da gestante, ele continuou mais ou menos homogêneo aqui. Então, a gente acredita que os próprios serviços de saúde, até pela pandemia da Covid, na questão da sífilis, eles tiveram uma prioridade com gestante e criança, e esse tipo de serviço não foi parado. Mas quanto de adulto, tanto as pessoas não foram buscar o serviço, os serviços não tinham como disponibilizar, e a gente vê logo depois da pandemia que ele volta a crescer dentro de uma crescente ali da sífilis adquirida. Então, esse número aqui é por 100 mil habitantes, 113 casos por 100 mil habitantes de sífilis adquirida, gestante e criança já é por 1.000 nascidos vivos, então a gente está em 38 casos de gestantes por 1.000 nascidos vivos e 9,9 casos de sífilis congênitas por 1.000 nascidos vivos. Isso aqui é um valor gritante que realmente a gente, como profissional de saúde, tem que se impactar e tem que tentar ao máximo os seus serviços fazer tudo ao seu alcance para a gente diminuir esses números. A América Latina é a campeã em sífilis e sífilis congênita no mundo, e o Brasil é um dos maiores. Então, assim, a gente sabe que talvez tenha uma notificação maior, mas, de maneira geral, a gente sabe que tem muita sífilis e a gente precisa capacitar profissionais, conscientizar as pessoas, e está se aproximando o outubro, que tem o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que é o terceiro sábado de outubro, que nesse ano vai cair no dia 18 de outubro, e é o Dia Nacional. Então, é interessante que todos os serviços de saúde se sensibilizem, façam algum tipo de comunicação, ou tipo de evento. O Laço Verde é o Laço da Sífilis. Em outubro é quando a gente lança um boletim epidemiológico, que vai atualizar esses números, então a gente acha que é um momento importante para a gente falar da sífilis. Inclusive, o departamento vai ter séries de webinários nas quartas-feiras de manhã, em todas as quartas-feiras de outubro. E também é importante colocar que a sífilis é uma doença socialmente determinada socialmente. E esse trabalho do SIDAX da Bahia foi muito impactante, que no final ele colocou que se 61% dos casos de sífilis gestacional entre mulheres pretas e 46% dos casos em mulheres pardas seriam evitados se eles tivessem o mesmo acesso à saúde de serviços e tratamento comparado com mulheres brancas. E quando se analisa a intersecção entre marcadores sociais, escolaridade, isso alcança até 87% entre as mulheres negras. Então, a gente tem que saber que essa população é a mais atingida, ela é racializada, tem uma questão de desigualdade social. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em combater a sífilis, pensa em enfrentar essa epidemia, a gente tem que pensar no acesso da população de maior vulnerabilidade à prevenção e promoção à saúde. Isso está conectado, é uma coisa que não poderia deixar de colocar. E então vamos entrar agora na questão mais, digamos, prática biológica da sífilis. Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Então, quando a gente coloca que é sexualmente transmissível, essa é a principal e mais importante via de infecção. Então, realmente tem que ser apoiado promoção de saúde, sabendo que é uma IST. Ela é curável e ela é exclusiva do ser humano, causado pela bactéria Treponema pallidum. Pode se apresentar por várias manifestações clínicas, por isso que às vezes causa tanta confusão, mas a maioria das pessoas são assintomáticas. Isso que é importante colocar. Ainda se tem muito de pensar em sífilis quando aparece alguma lesão, mas a maioria das pessoas não vão ter sintomas, ou vão ser sintomas que melhoram tão rápido que a pessoa nem percebe. E os primeiros estágios, primário e secundário, é onde tem maior possibilidade de transmissão, mas continua transmitindo, se a pessoa não for tratada, e pode ser transmitida por relação sexual, pode ser vaginal, anal, oral, sem uso de preservativo, de uma pessoa infectada, ou a sífilis congênita, que é quando tem a transmissão ali para o feto durante gestação ou parto. Então, como é que são as características da sífilis, né? As características clínicas?
A gente pode classificar a sífilis segundo o tempo de infecção ou segundo as manifestações clínicas. Segundo o tempo de infecção, a gente classifica de duas maneiras. Existe a sífilis recente, que é quando tem menos de um ano de evolução, que é quando ali ele está mais infeccioso, como a gente já falou, e tem a sífilis tardia, mais de um ano de evolução. E muitas pessoas conhecem a classificação segundo manifestações clínicas. Temos a sífilis primária, que é basicamente o principal, é o cancro, que tem a gente aqui, é uma úlcera única, limpa, que pode aparecer de 10 a 90 dias depois da transmissão, então realmente é longo o período, mas em média em 3 semanas que aparece essa úlcera e ela melhora sozinho. Depois tem a sífilis secundária, que geralmente aparece de 6 semanas até 6 meses, que aí realmente são lesões. Aqui, como aparece nesse aqui da mão, a gente vai aumentar um pouquinho. Aparece várias lesões na mão, é muito característica palmo plantar, mas pode aparecer em todo o corpo, várias manchas no corpo, que pode ter uma sensação de prurido ou não, geralmente avermelhadas, e muita gente confunde achando que é alergia a algum medicamento. Então, uma pessoa sexualmente ativa, com qualquer erupção cutânea, sem causa determinada, deve ser investigada para sífilis, ainda mais no Brasil, onde a gente sabe que a epidemia é muito grande. Então, uma pessoa sexualmente ativa, que vem com manchas no corpo, achando que tem alergia a alguma coisa, e você vê palmo planta, tem que acender um alerta. Mas, como a sífilis ela pode se confundir de várias maneiras, nem sempre ela vai vir clássica, qualquer erupção com uma vida sexualmente ativa, sem uso de camisinha, deve ser testado para sífilis. Depois disso, a sífilis entra em latência, então não vai ter sintomas. E esse latente pode ser recente, quando é até um ano, ou tardia depois de um ano. E a sífilis terciária é quando tem vários anos, às vezes pode ser décadas, e aí ter problemas bastante destrutivos por conta da sífilis, que aí pode ser nos ossos, no sistema nervoso central, no coração, mas a sífilis terciária ela é bem comum depois da era dos antibióticos, da entrada dos antibióticos. Porque, assim, acabou que a quantidade de treponemas, a quantidade acaba sendo controlada e é difícil ter um caso realmente de sífilis terciária. E a neurosífilis, é importante colocar que ela pode acometer em qualquer fase da infecção. Às vezes a pessoa acha que é só sífilis terciária, mas ela pode acontecer em qualquer momento. Então, por isso que a gente... E por que a gente usa muita sífilis recente, sífilis tardia? Porque isso vai fazer diferença no tratamento. Então, o tratamento de sífilis recente, que engloba primária e secundária, latente recente é uma, e a sífilis tardia é outra. E esse aqui vem de um artigo que é só para ter uma noção, a gente não vai ler cada quadradinho, para saber da história natural de sífilis, para saber que ela não é tão assim certinha, ela pode ter variações. Então, quando tem infecção, mais ou menos, esse aqui é um 40% já invade, o treponema invade o sistema nervoso central, e 10% já vão ter neurosífilis ali, no período ali recente, né, primário, secundária, e aí pode ser tanto assintomático ou pode ter ali uma meningite, algum problema. Também pode ter sífilis ocular, e boa parte das pessoas vai fazer um clareamento normal, o próprio organismo se livra desses treponemas que invadiram e acabou. Mas se a pessoa não tratar, pode ter uma neurosífilis tardia terciária. E quanto no resto do corpo? Aí ela tem a sífilis primária, que pode dar ou não a úlcera, a pessoa não perceber. Depois ir para a sífilis secundária, que aqui embaixo que pode a pessoa nem perceber, ou pode ter todas as manchas no corpo. E depois entra na sífilis latente, sabendo que eles podem ter recorrência do secundarismo. Então, às vezes, ela tem aquela mancha no corpo que acha que é alergia e não tratou. Aí depois volta as manchas no corpo de novo. Então, isso também pode acontecer, e às vezes nem quer dizer que ela se infectou de novo, às vezes é a mesma sífilis que está recorrendo. E depois acaba por entrar na latência, né? Acaba, se não tiver nenhum tratamento, fica latente e continua transmitindo mesmo sem sintomas.
E o que o Ministério da Saúde indica de rastreamento? Rastreamento é quando a gente testa todo um grupo, toda uma parte da população, independente de sintomas, de sinais, de história clínica. Então, é você passar passar essa visão no todo. Então, é diferente de você estar pensando em sífilis e ele ser um diagnóstico diferencial e você pedir o teste. Não, esse caso é você, todo mundo dos seus pacientes que entram nesse grupo, você vai testar com uma periodicidade que vai ser colocada aqui. Então, as gestantes, que é o foco dessa aula de hoje, né? Eu vou passar em seguida, mas saber que além de gestantes, no PCDT tem outras populações. Então, é recomendado testar anualmente em adolescentes e jovens, que é considerado ali até 30 anos, de maneira semestral em gays e homens que fazem sexo com homem, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas vivendo com HIV e ou AIDS, pessoas com prática sexual anal receptiva sem uso de preservativo e pessoas privadas de liberdade. E também indicado trimestral para pessoas em uso de PrEP, e tem outros que é importante fazer o teste naquele momento e depois de 4 a 6 semanas de exposição, que é qualquer pessoa com algum diagnóstico de ST, como a IST uma anda com a outra, aí você testa sífilis também, casos de violência sexual ou casos de pessoas atendidas pós-exposição, onde se atua com profilaxia pós-exposição. E nas gestantes? A gestante ela tem alguns períodos que são orientados para sempre testar. Então, no pré-natal, testar na primeira consulta de pré-natal, que deve ser o mais breve possível, de preferência seja no primeiro trimestre. Depois disso, no terceiro trimestre de gestação, na 28ª semana é o indicado. E depois disso, na maternidade, se tiver parto ou aborto, independente se fez ou não no pré-natal. E, além disso, em toda história de exposição de risco ou violência sexual. Então, por exemplo, está lá entre a primeira e a terceiro trimestre, e a paciente, ela trocou de parceria sexual ou sofreu violência, então teve uma nova exposição, pode testar de novo. Então, vai fazer quantas precisar fazer. E lembrar do teste rápido, que ele é adquirido pelo Ministério da Saúde, colocado para toda a atenção primária. Hoje já está tendo também o teste que é HIV e sífilis. Então, por que ele é importante? Porque fazendo o teste rápido, você consegue fazer uma conduta naquele momento e não esperar necessariamente vir o resultado de exame. Então, é importante que quanto mais pessoas puderem fazer teste rápido na unidade de saúde, melhor. É muito comum ficar com a enfermagem, principalmente, que faz muito bem, mas às vezes a enfermagem está sobrecarregada com outras coisas. Então, é muito interessante que outros profissionais também saibam fazer teste rápido. Os médicos, dentistas, técnico de enfermagem pode fazer também, desde que tenha ali a orientação da enfermagem. Então, realmente é interessante que mais pessoas saibam fazer o teste rápido. E lembrar agora da questão do diagnóstico. Então, a gente falou ali quando rastrear, falou da importância do teste rápido que a gente tem, mas como é que a gente dá o diagnóstico? Lembrar que a gente usa testes imunológicos. Todos os testes imunológicos são métodos indiretos. Então, a gente está vendo o corpo reagir à bactéria, o corpo reagir ao treponema, que os dois principais são não treponêmicos e os treponêmicos. Diferente de, por exemplo, no HIV, que se você vê uma carga viral, você vê o vírus ali, né? Então, antigamente, tinha a questão do exame do campo escuro, pesquisa direta do material corado, mas eles tinham vários problemas. Então, hoje em dia, praticamente não tem, e eles eram usados só em lesões primárias e secundárias. Então, hoje em dia, o que a gente trabalha são com os testes imunológicos, que são todos indiretos. Então, por isso que tem que ter uma complexidade quando se pensa no diagnóstico, porque você não está vendo a bactéria, você está vendo o corpo reagir a uma bactéria. E ele provavelmente é de treponema, provavelmente treponema, mas nem sempre, como os não treponêmicos, que eles podem reagir a outras coisas, e tem os específicos do treponema. Não, então, se viu isso, ele reagiu ao treponema, que são os treponêmicos. Então, essa é a diferença de um para o outro.
O não treponêmico mais famoso é o VDRL, mas existem outros, os laboratórios, na verdade, até em comum ele trabalhar com VDRL puro, mas é mais comum, às vezes, ter o RPR, mas tem outros métodos também. E o treponêmico mais famoso é o FTABS, mas também tem outros, como ELISA e o próprio teste rápido. E é importante a gente saber sempre tentar pensar em teste treponêmico e teste não treponêmico, que é o termo que eu mais vou usar, porque isso que é importante, se ele é treponêmico ou não é treponêmico. Não tem diferença se você faz um VDRL, um RPR, um FTABS ou teste rápido, clinicamente falando, para você tomar a decisão clínica. Então, é importante, é por isso que eu vou usar esses termos, porque às vezes é diferente o laboratório, mas você continua podendo fazer a mesma interpretação. Esse quadro também ele é clássico, então é mais para focar nessa questão que a gente está usando métodos indiretos. Então, está acontecendo o curso clínico da doença, está acontecendo as fases. Esse aqui são os exames que a gente basicamente não usa praticamente o campo escuro, e esse aqui são os métodos indiretos imunológicos. Então, os testes treponêmicos, aqueles que são mais específicos do treponema, se elevam primeiro. Eles aparecem primeiro no organismo. Então, o FTBS, teste rápido, eles aparecem primeiro. E logo em seguida, os testes não treponêmicos. Os testes treponêmicos geralmente se mantêm para o resto da vida, fazendo aquilo que a gente chama de cicatriz. Mas geralmente, porque a sífilis ela é tão capciosa que eu digo que é uma doença do nem sempre. Então, geralmente, ela fica o resto da vida, mas às vezes ela desaparece, principalmente se a pessoa foi tratada bem precocemente, aí ela pode desaparecer. E o VDRL e outros testes não treponêmicos, eles se elevam e vão caindo os títulos, então eles servem para a gente monitorar, que eles podem cair os títulos e podem ficar positivos o resto da vida ou não. Então, tem essa diferença que vai ser importante em seguida. Então, para a gente fazer o diagnóstico. Então, como tudo é indireto, a gente não está vendo a bactéria, então a gente precisa dos dois testes para ter certeza que é sífilis. Então, precisa do teste treponêmico reagente, que a gente sugere sempre fazer o teste rápido, e o teste não treponêmico, que vai ser laboratorial, não tem um teste rápido. Então, o VDRL, RPR vai ser laboratorial, e com os dois testes indiretos, a gente tem o diagnóstico de sífilis confirmado. Mas, como ele é um pouco mais complexo, a gente tem que sempre fazer a correlação com os dados clínicos, com a história, com infecções passadas. Como o Brasil tem muita sífilis, isso que às vezes confunde, quando a pessoa tem infecção passada, e aí, será que está tendo uma nova infecção agora ou não? Então, tem que correlacionar com essa questão da história. E o PCDT, ele orienta o tratamento imediato de gestantes com um teste. Isso quer dizer, eu não sei ainda se é sífilis, só que a possibilidade de ser sífilis é tão grande, e a gente tem um problema de sífilis tão importante no país, que eu já tenho a autorização de já começar o tratamento enquanto eu vou fechar o diagnóstico. Então, gestante a gente já começa, vítimas de violência sexual, pessoas com chance de perda de segmento, pessoas com sinais e sintomas de sífilis e pessoas sem diagnóstico prévio. Isso não tira a necessidade de colher um teste não treponêmico, o VDRL ou RPR, e também ver as parcerias sexuais. Agora que eu estou vendo o tempo, eu vou passar para o que é mais importante. Então, o teste não treponêmico, ele não tem um limite definidor, então isso é uma coisa antiga, que se colocava, a partir de 1,1 para 8, com certeza é sífilis ativa. Não tem isso. Os títulos baixos pode ser uma infecção recente, que os títulos ainda vão subir, pode ser estágios tardios da infecção, sífilis tardia ou latente, ou pode ser caso de cicatriz, que a pessoa foi adequadamente tratada e foi caindo a titulação. Esse aqui é mais para repetir o que a gente já falou. Os dois testes treponêmicos é diagnóstico ou cicatriz, que a gente tem que ver bem a história. E eu digo que a cicatriz você tem que ter certeza, você tem que ter em mãos, porque você tem que ter uma comprovação de um tratamento anterior, uma queda, você tem que visualizar, tem que ter um registro da queda de titulação e tem que ser descartado algum sintoma, alguma reinfecção recente. Então, na dúvida,
você considera uma infecção ativa, porque às vezes a gente não tem todas essas informações. Agora, se eles deram diferentes, o teste treponêmico e o teste não treponêmico, um deu negativo, outro deu positivo, um deu reagente, outro deu não reagente. Aí entra o terceiro teste treponêmico, como o FTABS, para tirar a dúvida. E se só tem um negativo, a princípio você não realiza o outro. Mas se você tem uma suspeita clínica, você repete em 30 dias. Esse aqui eu até vou passar porque a gente já conversou. E esse aqui da gestante, é importante colocar aqui a da notificação. Então, a notificação. Então, a gente notifica suspeita de sífilis na gestante. Então, a gestante está assintomática, ela tem um teste treponêmico reagente ou teste treponêmico ou não treponêmico reagente. Tendo um dos testes, eu já registro, ele já entra em definição de caso. Mas eu tenho que depois confirmar ou descartar esse caso. A segunda situação, uma gestante sintomática, está lá com sintomas suspeitos de sífilis e deu um dos testes positivos. Daí eu notifico também, mas eu tenho que continuar a investigação para ver se é sífilis mesmo. E independente de sintomas, se tiver os dois testes positivos. Então, o tratamento. A sífilis primária, secundária ou latente precoce é a famosa penicilina, 2,4 milhões em dose única. A latente, ou de duração ignorada, ou terciária, vai ser a penicilina por 3 semanas. E o segmento, como é que faz? Como a gente está falando de gestante, tem que ser mensal. A gente tem que ver mensalmente esse teste não treponêmico, esse VDRL, esse RPR, a gente precisa colher e ver mensalmente. E depois que ela tem o filho, a filha, continua seguindo por mais um ano, de 3 em 3 meses. E lembrar que esse aqui, caso as doses ultrapassem 14 dias, o esquema deverá ser reiniciado. Isso aqui vale para não gestante. Para gestante, esse tempo é menor, é de 9 dias. Então, se não pode ultrapassar 9 dias. Esse aqui é só para colocar que a gente tem alternativa, só que não tem para gestante. Por isso que é importante a questão da penicilina para gestante. Ah, mas e a questão da alergia? A possibilidade de alergia é muito pequena. O que mais existe é um medo da penicilina, que não existe para outras coisas. Tem mais alergia para outros tipos de remédio, para anti-inflamatórios, para outros tipos de medicações, e inclusive para alimento, como camarão, e acaba tendo muito medo da penicilina. Uma dor, uma reação local, um racho, um prurido, um mal-estar. Esse isoladamente não configura alergia. Qual é aquela alergia à penicilina que realmente a gente não pode dar a medicação? Quando tem reações graves, como a questão da síndrome Steven-Johnson ou a reação anafilática, que a pessoa vai perdendo o ar. E a gente lembrar que a penicilina é a única medicação comprovadamente eficaz para a transmissão vertical de sífilis. Se a gestante for tratada com outra coisa, o bebê não vai estar protegido. E a parceria sexual? Não pode esquecer. É tudo uma rede. É tudo vai transmitindo uma para outra pessoa. É muito difícil abordar o parceiro ou os parceiros, é difícil, mas a gente tem que criar um ambiente para que criar todas as possibilidades para que realmente consiga captar essa pessoa, tanto para cuidar da vida, da saúde em geral desse homem, que vai também ter uma paternagem, vai virar pai, então tem todo momento que pode estar mais sensível para questões de saúde. E também tem que, na questão da sífilis, tem que testar e tratar. Então, a gente tem que tentar interromper essa cadeia de transmissão e reinfecção. Sendo que a sífilis, lembra que ela pode dar até 90 dias para dar o cancro? Então, qualquer pessoa com exposição até 90 dias, qualquer parceiro de 90 dias anterior àquela pessoa que foi diagnosticada de sífilis, é orientado tratamento preventivo, porque é muito possível que tenha treponema circulando. Isso quer dizer, tratar sem saber o resultado de exame, é tratar preventivamente. Então, uma dose de penicilina benzatina. Ah, mas eu tenho que testar. Claro que você tem que testar. Porque se você testar e ele der positivo, é muito provável que ele já estava com essa sífilis há muito tempo. E aí você vai ter que provavelmente dar as 3 doses e não só uma dose. Então, tem que tratar
todos os parceiros das gestantes, independente, gestantes com sífilis, independente do teste dele, do resultado de teste. E o monitoramento? Isso é o que dá mais nó na cabeça e realmente é complexo, a pessoa tem que respirar fundo, prestar atenção nas datas, prestar atenção nos números. Então, o que é que a gente entende como uma resposta imunológica adequada? O que é que a gente vai dizer, olha, tá curando, tá realmente respondendo? Para uma sífilis recente, o teste não treponêmico, ele tem que estar não reagente, ou cair na titulação em 2 vezes até 6 meses. E a sífilis tardia, isso é até 12 meses. Então, eu deixo bem orientado aqui que 6 meses, 12 meses é um tempo muito pequeno para gestação. Então, é muito comum a gente não conseguir ver a resposta imunológica adequada na gestante, porque não dá tempo. Para recente é 6 meses e para sífilis tardia é 12 meses. Então, por que a gente vê todo mês a gestante, se a gente pode não cair? É porque a gente principalmente não quer que suba. Se subir 2 titulações, é reinfecção e você precisa retratar. Mas se ficou a mesma coisa, caiu só um ou não caiu, tudo bem. Talvez não deu tempo de chegar nessa resposta imunológica adequada. E o que é critério de retratamento? Se não reduz a titulação em 2 vezes, em 6 meses ou 12 meses, se tem aumento de titulação em 2 vezes, ou se tem persistência de sinais e sintomas. Porque às vezes você trata direitinho a sífilis, mas a sífilis é capciosa, às vezes ela acaba se reativando, a gente não tem muita explicação por quê. Então, às vezes, nossa, então essa penicilina é ruim, não é isso, é próprio da própria sífilis a gente acompanhar, porque sempre tem um percentual pequeno que às vezes não responde e pode ter que precisar de retratamento. Mas o mais comum é reinfecção, reexposição, então tem que ver a história. Então, aqui, por exemplo, como exemplo, se aumenta, você está acompanhando a gestante, e ela comentou, aumenta de 1 para 2 para 1 para 8, realmente aumentou ali 2 vezes. Então, uma reativação, reinfecção, você precisa retratar. Só que você retrata como? Com uma dose, porque ela provavelmente reinfectou ou reativou, não precisa ser as 3. Só precisa ser as 3 se o tratamento foi inadequado. E aqui é um exemplo de queda, por exemplo, de 1 para 16, podia cair para 1 para 4 ou 1 para 12. Só que às vezes não dá tempo de você ver isso. E, por exemplo, você está acompanhando a gestante, ela era 1 para 16, você tratou, ela foi 1 para 2. E aí ela voltou e foi para 1 para 8. Aí ela se reinfectou, aconteceu alguma coisa aqui. Então, a gente quer muito mais ver se subiu do que descer na gestante. A questão da punção lombar vai ser mais raro em gestante. Vai acontecer se tiver sinais e sintomas neurológicos, oftalmológicos. Essa questão da falha do tratamento clínico a gente não vai conseguir ver, porque é 6 meses, então ela não vai estar mais gestante. E pessoas, se for uma gestante vivendo com HIV e AIDS, aí também é com falha de tratamento, mas provavelmente vai ser depois da gestação. Então, é uma realidade mais nos casos de não gestantes. Tá, então o que a gente quer evitar é que transmita para o filho. A gente está quase acabando. Respira aí que a gente sabe que é cansativo. Então, a gente quer que não faça transmissão vertical. Eu estou acompanhando ali na PS e o que, que vai acontecer na maternidade? Então, eu vou dizer para vocês o que acontece na maternidade. O pediatra, ele vai ver essas 3 coisas. A partir dessas 3 coisas, ele vai decidir se a criança é uma criança exposta a sífilis, ou seja, ela não tem sífilis, mas ela foi exposta durante a gestação, ou se é uma criança com sífilis congênita, uma criança com infecção. A pediatra ou pediatra, vai ver o histórico materno de sífilis quanto ao tratamento e segmento na gestação, vai ver se tem sinais e sintomas clínicos da criança e vai comparar o teste não treponêmico periférico da criança com a mãe. E a partir desses 3 dados, vai ver essa situação. Por isso que o histórico materno precisa estar muito bem descrito na caderneta de gestante. Se puder fazer um relatório específico de tratamento das gestantes, com todos os exames, é até melhor, para ficar mais claro
na hora do profissional ver ali na maternidade, porque isso vai determinar, se não tiver clareza se fez o tratamento, como fez o tratamento, há quanto tempo fez o tratamento, vai ser considerado sífilis congênita, independente dos outros fatores, só por ele não ter conhecimento do histórico materno da gestante. Então, por isso que é tão importante, isso está bem descrito. E se também tiver sinais e sintomas específicos, é raro, geralmente não é raro ter sinais e sintomas. E o teste treponêmico, se ele tiver a criança tiver 2 vezes maior que a mãe, também já fecha a sífilis congênita. E mesmo tratando tudo ótimo, tudo certinho, pode ter sífilis congênita? Pode. Lembra que a sífilis ela é complicada, então mesmo fazendo tudo certo, pode acabar tendo sífilis congênita, mas a gente quer que isso aconteça o menos possível. Se tiver sífilis congênita, vai investigar para neurosífilis, vai puncionar, vai tratar, notificar e fazer o segmento. Se for criança exposta a sífilis, é importante fazer o segmento, porque, como eu falei, mesmo fazendo tudo direitinho, a criança pode ter sífilis congênita. Então, pode ter passado um pouquinho de treponema e a gente vai acompanhar para ver se esse título vai subir. Por isso que a gente precisa fazer teste não treponêmico em 1, 3, 6, 12, 18 meses. E pode fazer um teste rápido, um teste treponêmico com 18 meses, mas não é obrigatório. E caso tenha a persistência de títulos, testes não treponêmicos com 6 meses, ou aumento de títulos no segmento, foi falha na prevenção da transmissão de sífilis. E às vezes a gente tem uma questão de caça às bruxas. Onde foi que errou, o que errou? Eu acho que é importante para ver se houve falhas, como teve falhas, mas também saber que mesmo que tenha feito tudo direitinho, pode acontecer uma quantidade de falhas. Só que a maioria dos casos foi algum problema que aconteceu e é importante ver onde falhou para não acontecer de novo. Aí se deu sífilis congênita, você trata, notifica e também faz seguimento. Então, aqui eu já terminei, essa basicamente foi a aula. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo que eu falei está no Guia Rápido de Sífilis. Esse guia rápido a gente fez no ano passado, que ele tem basicamente, você pode baixar ele no celular e você vai rolando no celular, que ele tem basicamente essas páginas, né? Tem mais ou menos esse quantitativo, vem para cá, aí vem para cá e vem para cá. Então, é como se fosse é uma figura grande no celular que tem resumido tudo que você precisa saber de diagnóstico, tratamento e segmento da sífilis. Então, se colocar Guia Rápido de Sífilis, Ministério da Saúde no Google, já vai achar, mas também tem na apresentação o link. Além disso, a gente tem um folder de sífilis que a gente fez no ano passado, que é um folder para a população geral, para educação e saúde, que também está disponível para imprimir, dobrar o folder, e nesse Outubro Verde já ser um momento de interagir com a população, entregar esse folder para, por exemplo, em visita domiciliar, entregar para todo mundo e já ter conhecimento, porque às vezes quando a gente fala de sífilis, a pessoa acha, nossa, isso ainda existe? Isso é coisa do século passado. Não, ainda existe, e muito. Então, esse é para a população geral. E também colocar que a sífilis é um compromisso do país de eliminar a sífilis congênita até 2030. A gente acha que é muito difícil, mas quanto a gente conseguir diminuir até lá, a gente está correndo atrás. E para terminar, os pontos importantes para levar sobre a sífilis na gestante. Fazer o teste rápido 2 vezes nas gestantes ou mais durante o pré-natal. Testar e tratar a gestante. Então, testou, deu positivo, trata a gestante. E esse parceiro, você trata e testa. Então, você tem que tratar independente do teste dele. Cicatriz sorológica, muito cuidado com esse diagnóstico, veja bem, debata com os amigos, converse, porque muito caso não é tratado porque a pessoa acha que é cicatriz. Na dúvida, considere como uma infecção ativa. Tem a questão da dose de penicilina semanal, fazer um quadro, fazer um alerta, fazer de alguma forma de ficar bem em cima dessa gestante para ela fazer essa dose semanal. Lembrar que precisa um teste não treponêmico de base para você poder fazer um bom histórico. Então, colher o mais rapidamente esse VDRL ou RPR quando o teste rápido deu positivo. Fazer o monitoramento mensal, então também facilitar alguma maneira dela ir colher esses exames todos os meses. O importante no monitoramento é não subir os títulos,
Isso que você tem que se preocupar, não subir. Ah, mas não desceu, não importa. O importante é não subir os títulos. E anotar na caderneta, fazer um relatório, se possível, lembrar sempre da notificação que você começa e você termina a investigação, para você qualificar, e manter o acompanhamento pós-parto. Então, a gestante continua lá com a criança, lembra que tem que continuar monitorando, senão daqui a pouco ela gesta de novo e você nem viu se ela curou ou não. E com isso, eu finalizo. Aqui é o meu contato e eu fico à disposição para perguntas. Às vezes tem várias perguntas. Então, caso eu não responda aqui porque não deu tempo, pode mandar para o meu e-mail aqui que a gente vai tentando responder. Maíra, muito obrigado pela tua apresentação. A gente teve 697 registros de presença no YouTube. A gente está com um volume muito grande de pessoas acompanhando de forma simultânea a tua webconferência. E acho que isso reflete a importância do tema que você está apresentando. Muitos elogios, depois você vê a gravação, acessa ali e vê o chat, muita gente elogiando, parabenizando pela apresentação, falando da importância do tema que está sendo abordado e da maneira como você está abordando o tema. E vieram, sim, muitas perguntas, tá? Eu vou começar a fazer essas perguntas para você. A gente ainda tem em torno de 15 minutos para a gente chegar no nosso limite da nossa webconferência. Se passar um pouquinho, eu te aviso aqui. Mas, bem, e aí eu acho que você já deu um recado importante, pessoal, que a Maíra já deixou o e-mail institucional dela aqui na apresentação. Qualquer dúvida que, porventura, vocês tenham sobre o tema, também eu acho que a Maíra já se colocou à disposição para que vocês encaminhem para o e-mail do Ministério e aí a Maíra possa responder para vocês, tá bom? Maíra, a gente disponibilizou no chat também do YouTube o link do guia que você falou, que as pessoas pediram, então a gente já colocou lá no YouTube também. A gente verificou que, na verdade, o link ele é de um repositório de materiais, né? Então, além do guia, tem uns outros materiais lá também, para que as pessoas possam acessar. Maíra, vamos lá. Aline Barbosa, ela fez duas perguntas. E depois a Eveline Cerqueira também fez uma pergunta que tem a ver com a pergunta da Aline, e aí eu vou te passar essas três perguntas juntas, tá bom? A Aline colocou o seguinte: por que o teste rápido dá positivo na gestante e negativo no companheiro? Vejo muitos casos assim, e médicos que não passam o tratamento para o companheiro. E a Eveline, depois, ela vai fazer uma outra pergunta, que ela fala também sobre o teste rápido, e ela fala, e quando tem um teste rápido falso negativo? Então, eu queria que você, se você puder abordar um pouco mais sobre essa questão do teste rápido. Na tua apresentação, tu reforçou ali na metade final da apresentação da importância do cuidado com o companheiro e com a companheira, né? Eu acho que é um momento importante para você falar um pouco sobre isso, sobre a questão da testagem e do acompanhamento dos companheiros no caso da sífilis, né? Tá, eu acho que são perguntas importantes. Obrigada, Aline e Evaline, é isso? E, assim, o que acontece? Como eu falei, tudo são testes indiretos. Então, se a gestante está positiva e o companheiro negativo, pode ser que ele está naquele processo ainda de positivar. Então, às vezes, tem um tempo para que ele vá positivar. Então, não dá para a gente ter certeza. Por isso que a gente, por contas da segurança, para não ter retransmissão, para quebrar a cadeia de transmissão, a gente orienta a tratar preventivamente. É tratar com ele negativo, sim. Então, se a gestante está positivo, trata ele quando tiver negativo, porque a possibilidade de estar transmitindo treponema é muito grande. Ah, mas daí ele testou e deu negativo mesmo, e ele acabou, no futuro, não apresentou nenhum sintoma. Ah, será que ele não tinha ou ele tinha? A gente não vai ter certeza. Talvez tinha treponema circulando, aquela penicilina matou todos os treponemas e nem deu tempo da infecção evoluir. Então, isso pode acontecer. Então, às vezes, como tudo é um teste muito indireto, às vezes a gente não vai ter todas as respostas. Mas o que acontece dessa diferença, às vezes, é isso, tá? Então, e às vezes, como eu coloquei, às vezes acontece de um teste estar positivo e outro negativo, e você precisar de um terceiro teste, ainda tem isso. Então, às vezes, pode ser que o teste dele, por alguma razão, deu negativo, aí ele faz um teste não treponêmico, deu positivo, e precisa de um terceiro teste treponêmico, né, como um FTABS. Então, pode acontecer, isso tem que estar bem explícito para a paciente, a parceria, porque às vezes a pessoa vai se negar, porque vai dizer que não tem infecção, e aí tem que colocar, olha, mas esse exame ele não vê a infecção, ele vê seu corpo reagindo à infecção.
Então, a gente precisa tratar para que não ocorra. E a questão do falso negativo e o teste rápido. O teste rápido ele é um teste muito bom, mas é um teste feito fora do laboratório. Não tem todos aqueles padrões certinhos que o laboratório tem. Por isso que é muito importante garantir todas as coisas de qualidade dele. Ele está na temperatura certa, onde ele está guardado, você usar todos os componentes originais, você respeitar toda a metodologia dos tempos, de quanto de gota de sangue, porque qualquer coisinha pode alterar o resultado. Tanto que a gente indica que é muito importante fazer o AIQ, que eu nem cheguei a falar, mas é a avaliação externa de qualidade que a gente tem no departamento, que você faz um curso online e você recebe umas amostras que são verdadeiramente positivas ou negativas, para testar a sua capacidade de profissional, para ver se você está fazendo direitinho o teste. Então, tem isso. Agora, falso negativo e falso positivo, o teste sempre vai ter. É para ser uma quantidade pequena. Se está dando muito falso negativo, precisa realmente contactar a empresa para avaliar aquele lote. Isso está acontecendo com muita frequência. Então, é isso. Perfeito, Maíra. Tá chegando muita pergunta. Eu já vou dizer que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que estão chegando no bate-papo no nosso tempo que a gente tem da web Mas de eu hoje. posso Depois a gente ficar um vai pouco mais passar também. Uhum. essas perguntas. Olha, Maíra, eu acho que para responder todas as perguntas vamos ficar bem mais que um pouco aqui hoje. Mas vamos lá. A Miriam Antunes. É possível ter sífilis e não transmitir? Se o bebê nascer com sífilis, tem cura? Tá. Então, ter sífilis e não transmitir. Assim, qualquer infecção você pode acabar não transmitindo, mas a sífilis ela é muito eficiente, principalmente no primeiro ano ali de transmissão. Assim, o HIV transmite até menos, dependendo da carga viral. Assim, a sífilis, ou se tiver o cancro, tiver lá e tiver exposição, é muito provável com uma exposição você transmitir. Então, depende muito, depende de qual a fase que você está da sífilis. Então, pode acontecer da pessoa ter uma sífilis tardia, acabar tendo relação e não transmitindo, mas sempre tem um risco, né? E quanto à sífilis congênita, quando a criança tem a sífilis congênita, você vai tratar ela realmente, então ela vai ser curada da sífilis, mas a sífilis pode ter causado danos. Os danos que a sífilis causou, isso não tem cura. Às vezes pode ter tido um dano permanente cerebral, um dano permanente ocular. Então, o treponema vai morrer, mas assim, o dano às vezes pode ficar, e aí você tem que acompanhar. Eu acho que é isso. Perfeito. Aline Castro, a respeito da notificação, notifica-se uma única vez ou é possível notificar mais de uma vez em caso de aumento das titulações? A notificação ela é de sífilis na gestação, é desse evento, de quando tem sífilis na gestação. Então, aquela paciente naquela gestação teve sífilis, então é só uma vez. O que acontece? Como às vezes a gente não tem certeza se ela foi notificada, ela mudou de município, ela foi na maternidade, e às vezes o profissional não tem certeza se ela foi notificada na outra cidade ou no outro serviço, a gente orienta para notificar de novo. Depois tem que qualificar esse banco e descartar duplicatas. Mas o que vale é uma notificação para aquele evento. E se no futuro ela ter outra gestação e ter sífilis na outra gestação, aí você notifica de novo a mesma pessoa, porque o que a gente está notificando é o evento sífilis na gestação. Acho que era isso, né? Ok. A Dailene, tenho sempre que realizar TR e VDRL no primeiro trimestre? Você vai realizar um ou outro, como rastreamento. A gente orienta seu teste rápido. Aí, se um deles, mas também, não, por alguma razão a gente não faz teste rápido, a gente faz o VDRL como o primeiro exame. Aí você faz só o VDRL e espera o resultado. Então, o outro exame é dependendo do primeiro. O primeiro deu positivo, teste rápido, VDRL, aí você faz o segundo. Não tem necessidade de você fazer os dois ao mesmo tempo, até porque se deu negativo, você só vai repetir lá no terceiro trimestre.
Ok. Dai Lessa. Devido aos nossos números, no Rio Grande do Sul, o rastreio de sífilis em gestante acontece no primeiro, segundo e terceiro trimestres do pré-natal de risco habitual e como estratégia em área de alta incidência. Litoral Norte está com rastreio mensal. Aí ela está comentando aqui como é a situação lá no Rio Grande do Sul. Tem um usuário, Comitê TV Região Sudeste, tá? Gestante tratada adequadamente e queda esperada de VDRL. Teve hipertensão na gestação, a criança nasceu pequena pela idade gestacional, líquor, raio-x de ossos longos normais. Ao nascer, VDRL deu negativo. Pode ser considerada exposta? Não sei se tu queres que eu repita, Maíra, o caso todo. Não, eu entendi. Assim, toda sífilis na gestação, a criança que nascer dessa gestação, ou ela é sífilis congênita, ou ela é criança exposta a sífilis. Então, não, assim, não vai ter caso de criança sem nada. Então, se teve uma sífilis durante a gestação, ou a criança é sífilis congênita, ou ela é exposta a sífilis. Então, nesse caso, que ela teve a sífilis na gestação, teve a hipertensão, teve negativo, é uma criança exposta a sífilis e que vai precisar continuar aquele segmento, para ter certeza que não passou para a criança. E eu queria até comentar essa questão do teste 3 vezes no pré-natal. A gente está em processo de atualização no PCDT e a gente está avaliando se existe justificativa por questão, toda aquela avaliação de risco-benefício, impacto orçamentário, de a gente aumentar ou não a quantidade de rastreios no país todo, mas colocar, como eu coloquei no começo, o país todo tem que fazer o PCDT como mínimo. Se o município, se o estado perceber que na sua região precisa fazer isso e mais, isso está dentro do escopo do SUS de ver como é que é a realidade em cada região. Então, não tem erro nenhum se tem um protocolo do município colocando 3 vezes por conta da incidência de sífilis ali. Perfeito. Alejandro Farias. Além da penicilina para tratamento, por acaso existe algum estudo de medicação para tratamento da sífilis? Sim, essa questão de só ter a penicilina para gestante é um problema mundial. Até a gente teve o desabastecimento da sífilis ali em 2016, quem está aí na rede vai lembrar, 2014 e 2016, que foi um caos, e a gente acha que pode ser uma das razões porque aumentou tanto o caso de sífilis congênita. E tem inclusive no Brasil, que está vendo outras medicações, mas não por questões de ser engrávida é complicado fazer realmente pesquisa, está sendo em mulheres não grávidas, mas a gente está esperando o resultado, então, a princípio, tudo indica que o único que está evitando transmissão vertical, de fato, é a penicilina para gestante. Então, mas existe investigação para ter alternativas, mas até agora não tem. Maíra, algumas pessoas fizeram uma pergunta similar sobre qual a dose para parceiro negativo. Tá, a dose para parceiro negativo é como se fosse da sífilis recente, 2,4 milhões. Então, 1,2 milhões em cada nádega. Então, é como se você estivesse tratando uma sífilis recente, porque você está sabendo que ele tem um risco de ter uma infecção recente que ainda não positivou o exame. Então, é só uma dose. Só que, isso que é complexo, você vai testar ele também. Se ele deu positivo no teste, então é provável que ele tenha essa sífilis há mais tempo. Então, você deve colher o VDRL, porque se o VDRL der positivo, então ele não é só exposto a sífilis, ele tem uma infecção ativa confirmada. E aí você tem que ver se ele tem sintoma, se não tiver sintoma, você considera como duração ignorada e aí tem que dar as 3 doses. Na prática, se demorar o exame a chegar para você confirmar ou descartar a sífilis no parceiro, é mais interessante você dar as 3 doses, enquanto você tenta confirmar ou descartar se ele tem ou não, né? No caso, quando ele tem um teste positivo. Se ele tem um teste negativo, é só um mesmo e pronto. Cicinha Figueiredo, tem um período para começar o tratamento ou inicia assim que tiver o resultado dos exames? O tratamento imediato.
o quanto antes, naquela oportunidade, qualquer deslocamento que a gestante tenha que fazer, é um risco dela não fazer. Ah, não tem penicilina aqui, só vai fazer penicilina na UPA. Ter esse tipo de fluxo dentro do município é arriscado, porque pode acontecer alguma coisa e ela não ir. Então, a penicilina só tem, já vi farmácia que fecha e só tem penicilina 3 vezes na semana. Então, qualquer coisa que dificulta é complicado. Mas é o quanto antes. Ah, não conseguiu fazer ontem, faz hoje, faz o quanto antes. E, de maneira geral, é interessante fazer junto com o parceiro. Se puder estar lá os dois juntos, de mão dadas, fazendo no mesmo momento, é o melhor. Porque a orientação seria não ter relação até completar o tratamento ou ter relação com camisinha. Então, isso tem que ser orientado também para que não tenha reinfecção. A Sandra, por que não existe uma ficha de notificação para a criança exposta? Seria importante porque existem muitos casos de sífilis congênita no banco de dados que são crianças expostas. Sim, esse já é uma dúvida bem da vigilância. Nossa equipe de vigilância responde essas perguntas, mas qualquer coisa que a gente decide colocar como notificação compulsória no país, a gente precisa passar por várias instâncias. CONAS, CONASEMS, discutir em comitês técnicos, assessores, porque tudo isso a gente vai estar demandando mais trabalho, digamos, aos profissionais de saúde, e eles têm que ser extremamente úteis e têm que ser extremamente qualificados. Então, a gente colocar algo a mais, sempre a gente tem que questionar muito qual é o risco-benefício dessa nova notificação. Então, a gente tem isso, tem esse questionamento de vez em quando. A gente orienta que é interessante os lugares terem seus bancos, assim, tipo, terem suas tabelas de Excel com esses casos para monitorar, mas a gente vê que como importância epidemiológica no país, como realmente um registro de qualidade de assistência, de fato, a sífilis congênita, né? E a sífilis gestante, porque a gente quer evitar a sífilis congênita. Então, assim, a gente entende, a gente acolhe, mas, assim, sempre existe um grande problema quando a gente propõe uma nova notificação. Assim, então, existe até, inclusive, uma orientação para a gente não inventar mais notificação enquanto não tiver um sistema operacional unificado. Então, é complexo. Perfeito. Felipe Gabriel, gestantes que não fazem o VDRL mensal de acompanhamento, até quando esperar antes de retratar? Assim, você vai fazer os VDRLs o quanto for possível. Só conseguiu fazer a cada 2 meses, só conseguiu fazer depois de 3 meses, e você vai avaliar o que fazer de acordo com os resultados. Fez um tratamento ali com 2 meses, você só viu ela ali no 3º trimestre e fez o VDRL. Então, só vai ter aquele e esse. E aí você vai precisar decidir a partir disso. Aumentou 2 títulos? Você trata. Não aumentou 2 títulos e não teve sintomas, não teve nenhum sinal claro de nova exposição, então não tem por que tratar, não tem indício. Como eu falei, nem sempre a gente vê a queda. A gente vai esperar 6 meses para ver a queda. Isso é depois que a gestação já terminar. Maíra, vamos lá. Acho que deu algum problema no som aí. Deu microfonia aqui, só um pouquinho. Damires Magali, qual é o título mais próximo da cura? 1/8 ou 1/16? Não tem um título indicativo de cura. A cura é quando cai 2 vezes o título a partir daquele título que você tem de base. E não tem sintomas, não está tendo sintomas. Então, isso pode ser 1/8, 1/16. Em geral, são títulos mais baixos. Cicatrizes é 1/1, 1/2, no máximo 1/4, em geral. Mas se a pessoa persiste só ficando 1/8, 1/16, a gente orienta a continuar testando a cada 3 meses, porque essa pessoa está com uma cicatriz elevada, então ficar de olho.
se não vai elevar isso. Então, tem essa orientação, mas em geral eles são mais baixos. Mas pode acontecer, a gente tem visto, porque tem muita sífilis no país, então a gente tem visto essas cicatrizes mais altas, mas é muito mais a queda, não o valor. Perfeito. Manuela Carina Gomes da Silva. Então, só trato novamente com 3 doses a gestante que realizou o esquema de tratamento inadequado? Se tratamento foi adequado, mas teve um aumento de titulação, preciso aplicar apenas uma dose? É isso mesmo. Então, se aplicou direitinho, não teve atraso, aqueles 9 dias, aplicou direitinho, e digamos que o parceiro não veio testar, e ela então aí subiu os títulos, que provavelmente ela se reinfectou. Aí vai ser uma infecção recente, foi só de quando tratou até agora. Então, você dá só uma dose. Perfeito. Natália, hoje em dia é dito para não utilizar mais o FTA-ABS para diagnóstico da sífilis, pelo menos aqui em Itaperuna, no Rio de Janeiro, já que não é mais utilizado para diagnóstico. Como proceder? Era muito comum usar o FTA-ABS nos seus componentes IgG e IgM. Aí confunde muito com a toxo. Então, o pessoal colocava FTABS IgM é infecção recente, FTABS IgG infecção antiga. Isso que caiu, porque o que se viu? Que tinha gente com infecção antiga com IgM positivo e tinha gente com infecção recente com IgG positivo. Então, clinicamente, não tem importância. Assim, algumas pessoas ainda usam, mas a gente orienta não usar, porque pode ter pode ter, não dá para confiar completamente. Então, a gente coloca aqui, assim, quando você for pedir FTABS, é FTABS total. IgM, IgG, senão vai confundir a cabeça, porque realmente, às vezes a pessoa vai o paralelo com a toxo e não é isso. A gente só quer saber se o FTBS é reagente ou não reagente. E ele tem importância, principalmente como um terceiro teste, né? Então, se você deu teste rápido e VDRL, eles são diferentes, discordantes, você precisa de um terceiro teste treponêmico. O FTABS entra aí. Então, ele tem sua importância, assim. Mas eu acho que essa pergunta vem dessa questão do IgG e IgM, que era muito comum, e muita gente ainda usa. Vou ler só mais 2 perguntas, tá, gente? De novo, o contato da Maíra está aqui no nosso, está na apresentação, né? maíra.aragon@aides.gov.br. Então, qualquer coisa, vocês também podem entrar em contato com ela para que a equipe dela e ela possam responder por lá, tá bom? Tamires Oliveira, aonde orienta ser o armazenamento do teste? Sobre o armazenamento dos testes, Maíra. Olha, eu não sou a melhor pessoa, porque a gente tem uma equipe de diagnóstico, mas o que eu aprendi com eles, que eu li no manual, é que tem que ser um local fresco, no sentido de não ser um local úmido, porque a umidade é ruim, então tem que ser um local assim seco, e não pode ter muita variação de temperatura. Eu não vou lembrar exatamente a variação, mas tem que ter um termômetro, tem que ter uma anotação de temperatura, para você não pode ter uma variação. Então, principalmente se faz acima de 30 graus em vários locais, tem que ser guardado em um local que não faça mais do que 30 graus, assim, essa coisa de muito quente. Então, às vezes, ou tem que ser um local diferente, né, que você vê que a temperatura é menor, ou às vezes tem que ter até ar-condicionado. Então, assim, tem que, realmente, ele tem a sua importância de não ser guardado em qualquer lugar, pegando calor, pegando luz. Então, tem essa questão que tem que ser colocada. Então, os municípios que pedem certificação de eliminação de transmissão vertical de HIV, sífilis, sempre o pessoal de diagnóstico vai lá e vê direitinho, assim, mas já fica esses que eu lembro. Seco, não pode ter grande variação de temperatura, não pode ter calor acima de 30 graus, né? Tem que ter esses cuidados aí. Vamos para a última pergunta, então, da Manuela Carina Gomes da Silva. Ela traz um caso aqui para a gente poder analisar. Gestante realizou tratamento adequado e queda de titulação, porém evoluiu para feto morto. Na investigação, não encontrou nenhuma outra causa. Eu devo confirmar o caso de sífilis congênita, mesmo com o tratamento ok?
Esse é um caso complexo, que aí a sífilis tem esses casos complexos, e para isso que é muito importante, é muito interessante que os municípios e estados tenham comitês de investigação de transmissão vertical, que aí esses casos complexos têm especialistas, infecto e em vigilância para avaliar, porque para ter mais certeza precisaria ter uma avaliação do feto, né? Uma avaliação diagnóstica do feto, para ter um pouco mais de certeza se isso foi a causa da morte. O que se pode dizer é que, principalmente sífilis recente, nos primeiros trimestres, eles podem ser altamente impactantes, de fato, causar aborto e feto, e mesmo tendo feito tratamento, às vezes não deu tempo de conseguir evitar esse efeito na criança. Mas, como questão de vigilância, eu considero ou não considero? Aí realmente vai ter que ver com o comitê de investigação, assim. Em geral, se considera-se, porque não se tem como descartar se não fez a análise diagnóstica do feto, assim, mas para ter mais certeza, né, a necrópsia e tal, para saber a razão. Então, às vezes, por não saber descartar, se coloca como causa provável. Aí tem que ver quando é que foi a sífilis, aí vai ver mais de perto, né, um comitê. Então, a gente tem casos que eu não vou saber responder, porque vai ter que ver o filigrama do caso. E é muito interessante se a cidade não tem comitê de investigação, começar a se organizar para ter, porque é muito bom. Excelente. Maíra, quero te agradecer imensamente, até por você conseguir ficar um pouco mais de tempo aqui conosco, para a gente conseguir avançar em um bom número de perguntas que vieram. Realmente é um tema com muitas dúvidas, né, para os profissionais de saúde, mas acho que a gente conseguiu avançar muito aqui nas perguntas. Eu percebi nas perguntas, muitas perguntas relacionadas à dosagem, à medicação. Eu acho que isso você acabou abordando na sua apresentação, e também acho que as perguntas, em alguma medida, elas foram meio que se repetindo. Mas, de qualquer forma, eu acho que fica de novo o convite. A gente já identificou, pessoal, que está nos acompanhando no YouTube, que o link dos materiais lá do guia, ele está cortando quando a gente posta no chat, então não está direcionando para a página de forma adequada. Tá? De qualquer forma, o link vai estar na apresentação, a apresentação está sendo gravada, ela vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube. Inclusive, já faço um convite: se você não é inscrito no canal do YouTube aqui do Saúde Digital UFSC, já aproveite para se inscrever, porque daí você recebe a notificação de quando essa gravação estiver disponível, né, editada e disponível para vocês poderem assistir. Ali vai estar o link, e dentro do STT a gente vai disponibilizar o link para acesso, tá? Clicando para poder acessar a página. Então, vamos tentar corrigir essa situação por esses meios, tá bom? Maíra, quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade por estar aqui conosco hoje. A gente vai para o encerramento da web. Eu vou deixar a palavra aberta para você, Maíra, se você quiser reforçar alguma questão específica, né, trabalhar alguma questão ainda do tema. Caso contrário, apenas para que você possa se despedir do público que esteve conosco. Um volume bastante importante hoje de presença aqui de profissionais de saúde acompanhando a nossa atividade, Maíra. Então, eu agradeço de novo o convite. Assim, eu estou com duas telas, mas é um pouco difícil de acompanhar. Estou vendo palminhas, corações, então eu fico feliz que a aula foi boa. E realmente, sífilis, como a gente tem muito, a gente vê muito, e ele é complexo, a gente tem muitas dúvidas, né? Então, eu realmente me coloco à disposição, caso não deu para responder, ou caso a pessoa queira o material em PDF, tenha o meu contato aí. E eu acho que a principal mensagem que eu quero colocar é que a gente está aí próximo do outubro. Eu sei que tem o outubro rosa, que tem toda a questão do câncer de mama, e que é importante também se falar, mas a gente tem um Dia Nacional de Combate à Sífilis no dia 18, é muito bom que cada serviço de saúde faça alguma coisinha. Põe um lacinho, põe um cartaz, imprime alguns folders, porque a população precisa saber que isso é um grande problema no país, procurar se testar, fazer o tratamento direitinho, para a gente realmente conseguir bloquear a transmissão da sífilis e impedir a sífilis congênita. Então, a minha mensagem fica realmente: vamos fazer alguma coisa, vamos se animar e usar o verde, fazer alguma coisa em prol realmente do enfrentamento à sífilis em outubro. E eu me ponho à disposição, na verdade, eu ponho até a coordenação da Segiste à disposição
para o outubro, para webinários, para alguma coisa que precisar de auxílio para a gente responder. Então, é isso. Maíra, muito obrigado pela... Microfonia de novo. Maíra, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui conosco, por estar se colocando à disposição de todo mundo que está nos assistindo aqui, que vai assistir a gravação depois dessa webconferência. Quero desejar para todo mundo um ótimo restinho de quarta-feira, uma ótima semana. Nos vemos amanhã. Amanhã temos webconferência novamente, às 15 horas. Na sexta-feira, temos webconferência novamente às 13h30. Acompanhe nossa agenda de webconferências no nosso site, no nosso perfil no Instagram, né, para que vocês possam estar nos acompanhando e participando de outros momentos tão ricos como a gente teve hoje, tá bem? Uma ótima tarde para todo mundo, gente, e até mais.